participação. Que o canal EBD conhecereis a verdade vos libertará. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui sou o irmão Márcio Nogueira, missionário, presbítero, dirigente aqui da igreja de Cabrobó, Pernambuco, da Assembleia de Deus da Missão, ligada à Assembleia de Deus Missionária de Cipó, Ribeira do Amparo, sob a direção do pastor Gelson Joaquim de Santana. Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Se você tem Jesus como seu bom pastor, então que você possa entregar a sua vida a Ele nesta lição, a lição de número 2 da revista deste terceiro trimestre do ano 2019, que tem como tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente, com as coisas que Deus nos tem dado. Vamos estudar a lição 2, a mordomia do corpo. Nosso corpo, que é o tabernáculo em que habita o Espírito Santo de Deus. Eu comparo ao trimestre passado, o tabernáculo, onde estudamos o pátio, o lugar dos santos, o lugar do santo dos santos, e nós comparamos o tabernáculo com o nosso corpo, porque lá estava, lá no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Naquela época, na antiga aliança, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus está morando dentro de nosso corpo, que é o tabernáculo vivo. Nosso corpo deve estar em sacrifício vivo, oferecendo culto racional a Deus. Não podemos viver oferecendo o nosso corpo à prostituição, à fornicação, a adultério e outros tipos de pecados como homossexualismo, lesbianismo. Nós vamos falar sobre isso nesta lição, certo? Combatendo também a ideologia de gênero, porque Deus criou macho e fêmea e Deus não, por sua vez, tolera o pecado do homossexualismo, nem do lesbianismo, nem os transexuais, irmãos? Porque Deus criou o homem e a mulher, e ele disse: deixará o varão seu pai e sua mãe. Vamos dar início à lição, lendo aqui o texto áureo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, meus amados, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, nos demais, irmãos meus, apresenteis o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo do crente, ele deve ser, por sua vez, hoje o tabernáculo, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morar. Então, no momento que eu ando com o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, em pecado, por exemplo, no pecado da sensualidade. Nós sabemos que hoje, até dentro das igrejas, tem irmãos que não estão vigiando, usando a sensualidade como maneira de atrair, seja o esposo, seja as pessoas ao seu redor. Ei, mulher, se tu queres atrair alguém para Cristo, tu não atrai pelo formato do teu corpo, pelo teu formato, porque teu corpo é templo de Deus e tem que estar em santidade. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se tu quer atrair alguém para Deus, o teu esposo, a tua família, tu atrai por meio da palavra de Deus, do teu testemunho de vida para com Deus. Isso eu falo também para o homem, que por sua vez, muitas vezes quer usar o seu corpo, fazer musculação, quer ficar forte, quer colocar bomba, sujeito prejudicar a saúde, aquelas bombas anabolizantes, para dizer que é forte, para dizer que é forte, musculoso. Eu te digo uma coisa, meu carinho, vai se converter também. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o exercício corporal para nada se aproveita, mas a caridade para tudo é proveitosa. Não é que você não possa fazer exercício físico. Eu faço exercício físico. Se eu disser a você que eu não faço exercício físico, eu estou mentindo. Porque eu quero preservar a minha saúde. Aí é outra história, entendeu? Eu quero fazer para manter a minha saúde. Eu faço meus alongamentos. Eu pratico o exercício no elíptico, que a gente usa o elíptico aqui em casa, que é bom. Não vou dizer que é pecado, que não é pecado, certo? O pecado está na vaidade. Eu vou fazer academia, eu vou usar bomba, vou usar anabolizante para ficar musculoso, para atrair as mulheres. Para que isso? Tu já tem tua mulher. Atrai tua esposa pelo teu testemunho de vida também.
né? Se tu é o servo do Senhor, tu tem que ganhar, por sua vez, as pessoas para Jesus, não é pela tua aparência, não é pelos teus músculos, né? Mas é pela verdade que há em ti, por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa lição vamos ver a mordomia do corpo. Nosso corpo tem que ser administrado da maneira que agrada a Deus. Tanto o homem como a mulher deve preservar o seu corpo em santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, como está em Hebreus 12:14. Vamos para a verdade prática da lição. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então, aquele que está em prostituição, ele está vivendo, comercializando o seu corpo, não é? Aquelas mulheres prostitutas, elas vendem o seu corpo, não é? Uma noite de programa, certo? E ela vai ganhar aquele valor, aquele dinheiro ali. Isso é a prostituição. A Bíblia diz que não vai herdar o reino de Deus. Aqueles que contaminar o corpo com prostituição, têm relação com um e com o outro, não é sujeito a pegar uma HIV, pegar uma doença sexualmente transmissível e perder a salvação, principalmente, né, irmãos? Porque quando pega só uma doença, né, ainda tem como tratar muitas doenças, né, sexualmente transmissíveis, mas a salvação não. Depois que morrer sem Jesus, vai morrer eternamente e vai passar o resto da eternidade no fogo do inferno. E não adianta mais pagar missa de corpo presente, nem missa de século, de 30º dia, de um ano, porque não vai resolver mais a tua história. Não é? A salvação tem que ser feita agora, enquanto estivermos vivos. Aí em Hebreus 9:27 diz que após a morte, espera-se o juízo final. O homem está reservado a morrer uma vez. Então essa história de morrer e depois ir para o purgatório é mentira de Satanás para enganar você. Não é? Se você quer ser salvo, obedeça a Deus enquanto está vivo. Faça a obra do Senhor enquanto está vivo. Preserve seu corpo em santidade, porque no céu não entra pecado. No céu não entra espírito de sensualidade como agia. No céu não entra espírito de prostituição. No céu não entra espírito de adultério, porque o céu é santo. Deus é santo e Ele requer santidade da sua igreja. Vamos continuando aqui da lição. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 13 ao 20, que diz: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O objetivo geral da lição é expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, irmãos. Nós estamos construindo um templo aqui na região. Estou dirigindo esse trabalho aqui em Cabrombó. Estamos construindo na sede, estamos iniciando na igreja também na zona rural. Mas aqueles templos que forem erguidos, todos os templos que já foram erguidos, de qualquer denominação religiosa, eu não prego placa de igreja, certo? Eu prego Jesus, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, certo? Então os templos vão ficar, no dia do arrebatamento, né? Até o templo que foi gastado R$1 milhão, como esses dias mesmo foi inaugurado um aqui na cidade onde nós moramos, em Cabrombó, né? Muitos irmãos batem no peito e dizem, ali foi mais de R$1 milhão, né? Como se aquele templo ali fosse salvar a alma dele, né? É porque eu estou indo para o templo adorar o templo, mas nós temos que ir para o templo, orar, casa de oração, certo? Nós não podemos ir para uma igreja porque vamos adorar o templo é bonito, tem ar-condicionado lá dentro, né? As cadeiras são de ouro, né? Ei, tu está adorando a Deus ou está adorando o templo? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então, se você vem adorar a Deus, mesmo a igreja sendo simples, humilde, ainda não bateu o piso lá, não colocou cerâmica, não tem ar-condicionado, não tem janela, mas nós estamos ali amparados debaixo do esconderijo do Altíssimo e Deus faz presente no meio do seu povo.
E Deus se faz presente, Deus opera milagre, Deus cura, Deus batiza, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Independente se você está num tempo que foi R$1 milhão que foi gasto, ou se for um tempo que foi R$200 mil gasto, o que importa é você adorar a Deus em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adorar o Senhor não vem dos erros dos irmãos, né? Adorar a Deus, você vai adorar Ele em espírito e em verdade. Se tiver algum irmão ali que está em pecado, não é, irmãos? Você vai orar por ele, você vai interceder por ele, você vai interceder por ela. Mas você não pode, por sua vez, deixar de buscar teu milagre, a tua bênção, a tua salvação, ouvir a palavra de Deus, né? Participar da escola bíblica dominical, por conta de Beltrano, de fulano, de ciclano. Ei, salvação é individual. Nem tua esposa vai te salvar, nem você salva a tua esposa. O pastor não pode te salvar, você não salva o pastor não salva a esposa dele, o pastor não salva os filhos dele. A salvação é individual, cada um vai prestar conta de suas obras. O que Deus requer da sua igreja, irmão, é sinceridade. É pregar o evangelho de Jesus Cristo na autoridade do Espírito Santo, para que Deus opere milagres, maravilhas, prodígios. Tem que haver obediência. E o nosso corpo, ele tem que estar em santidade. Não adianta a pessoa que vive em adultério chegar na igreja e dizer que aceitou Jesus e não quer largar o vício do adultério, não quer largar a prostituição, não quer largar a fornicação. O sexo não foi feito para ser feito antes do casamento. O sexo foi feito para ser realizado, por sua vez, no casamento. Como diz aqui na lição. Abra sua lição, abra sua revista, quem tem a revista. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não batizamos pessoas juntas. Nós, primeiramente, oramos para Deus abençoar o casamento dessa pessoa. E logo depois, essa pessoa é descida das águas para arrependimento de pecado. Olha aqui. Vamos ler aqui o subtópico de número 2.1 do tópico 2. A dimensão espiritual do corpo. Prostituição, adultério e fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. Então, vender o corpo, né? Passar uma noite ali e receber um valor X por aquilo. Isso é prostituição, né? Está contaminando o corpo, que é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13, parte B, 1 Tessalonicenses 4,3. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado do adultério. Relacionamento sexual extraconjugal. 1 Coríntios 6,10, Hebreus 3,4. Então quem está em adultério não será salvo na vida de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia é clara aqui que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então você, por sua vez, que está vivendo em adultério, se arrependa e você vai ser salvo. Mas se você permanecer em adultério, não terá salvação. A palavra do Senhor nos diz. E o de fornicação, relacionamento sexual entre solteiro, Efésios 5,5, 1 Timóteo 1,10, Apocalipse 21,8. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os fornicadores não entrarão também, ficarão de fora. Ou seja, aqueles que têm relação sexual antes de casamento. Então, se alguém está em fornicação, procure o pastor da igreja para realizar o casamento. O pastor faz a união e ali diante de Deus são casados. Já não estão mais em pecado de fornicação, vão casar no civil. Depois, aqueles que não são batizados vão ser batizados nas águas, quem já é batizado fica como está, porque o batismo é um só. Eu não concordo porque vê o irmão de outra igreja, vai ter que batizar de novo. Que história é essa? O batismo é um só, a Bíblia diz que o batismo é um só. Por que nós vamos batizar? Não sei se a pessoa foi batizada por uma mulher, que a Bíblia não manda a mulher batizar. João Batista era homem. Nós não aceitamos batismo de mulher. Batismo tem que ser feito por um homem de Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus. Como foi João Batista que batizou Jesus Cristo. Jesus não foi batizado por Maria nem por Marta. Jesus foi batizado por João Batista, um homem de Deus. Tudo bem. Se foi batizado por um homem de Deus, não precisa mais batizar. O batismo é um só. Só se a pessoa quisesse batizar de novo. Não tem nada. Não vai pecar, não vai fazer, não cometer nenhuma abominação. Porém, o batismo é um só. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, tem gente que vem de outra igreja, às vezes vai congregar na igreja e diz assim, pastor, eu quero ser batizado de novo. Você já foi batizado? O batismo é um só. Porém, se você quer ser batizado, nós batiza. Porém, o batismo é um só.
É o mesmo Deus, irmão. Não pega placa de igreja para ninguém, irmão. Se você pensar que placa de igreja vai te salvar, você está enganado, viu? Jesus é o caminho. A Bíblia diz lá em João 14,6: sem mim nada podereis fazer. É sem Jesus, não é sem o pastor, não é só o apóstolo. Não é que muitas pessoas adoram o apóstolo, esquecem de adorar Jesus. Adoram o pregador, adoram o cantor, esquecem de adorar Jesus. E é Jesus que vai operar um milagre na tua vida. Você não percebe isso, sabia disso? Não, vou para aquela igreja porque ali tem um pregador que tem um dom de milagre, tem um dom de cura. Ei, se Deus não quiser que ele cure ninguém vai ser curado ali não. Por quê? Porque milagre quem dá é Jesus. Se Jesus determinar a cura, ele determina. Se ele disser não vai ser curado, não vai ser curado. Pode colocar o ungido, pode ungir, pode colocar a pessoa de cabeça para baixo, pode fazer o que for. Só vai ser curado se Jesus assinar embaixo. Se Jesus quiser curar, ele cura. Mas se ele não quiser, pode fazer o que for, mas não vai curar. Então a lição vai abordar justamente isso. É a mordomia do corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados por Deus a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nosso corpo ele não pode viver se masturbando. Muita gente acha, não tem nada de se masturbar. Qual é o mal que essa pessoa está fazendo? Está fazendo mal a quem? Está fazendo mal a ela mesma, vai para o inferno. Né? Porque Deus não deixou o homem para se masturbar, Deus não deixou a mulher para se masturbar. Né? Se masturbar, vai para o inferno. Né? Pode estar na igreja, pode estar onde for. Certo? Masturbação é pecado. É você pensar numa pessoa, você ter prazer pensando em outra pessoa, isso é pecado. Masturbação é um pecado contra o nosso corpo, que é o templo morado do Espírito Santo. Deus deixou o homem e a mulher. Deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, certo? Este é o casamento. Então Deus quer o casamento. Se você não aguenta viver sem mulher, é melhor você casar do que se abrasar, certo? Na igreja evangélica o pastor casa, certo? Por quê? Porque se o padre ele não casa, ele pode ficar carente, né? Ele pode ficar carente. E se ele não for fiel a Deus, ele não pode pecar? Não é pior? Então, na igreja evangélica, o pastor casa, certo? O pastor casa. Porque é melhor ele casar e ter a esposa dele, e ele não viver fornicando, não viver adulterando, se prostituindo, do que ele viver debaixo das cortinas, debaixo do tapete, fazendo tudo isso, pedofilia e outras coisas. Então, se você não tem um dom para ser padre, então não vai ser padre, certo? Vai ser pastor evangélico. Porque o pastor ele casa, ele tem a família dele, ele tem os filhos dele. Entendeu, meus amigos? É melhor casar-se do que abrasar-se. A Bíblia diz, é melhor casar-se do que abrasar-se. Paulo não era casado, ele era eunuco. Ele viveu só à disposição do reino de Deus. Ele era celibatário. Mas tem muitas pessoas que querem ser celibatário, mas não tem o dom para isso, entendeu? Não tem o dom para isso. Aí fica prostituindo, fica praticando masturbação. E quando Jesus voltar, fique, por quê? Porque o nosso corpo tem que estar em santidade. Nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mão de homem pecador igual a você. Deus habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Continuando na lição, irmãos, a dimensão material do corpo, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano, Gênesis 1, versículo 26 ao 28. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Então, o aborto é um pecado terrível, mas pior do que o homicídio, o aborto. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Né? O homicídio, aquela pessoa tem como se defender. Alguém está atirando nele, ele tem como se livrar. Né? Ele tem como se livrar. Alguém está dando uma facada, ele tem como se livrar. Mas o aborto não. Aquela vida ali é indefesa. No momento que uma mulher ela aborta, ela está cometendo um pecado abominável diante de Deus. Sabe por quê? O médico que é pago para abortar, ele vai prestar conta diante de Deus também. Porque ele está sendo pago para fazer o aborto. A enfermeira que está fazendo o aborto vai ser julgada pelo seu ato também diante de Deus.
Porque o aborto é um crime dos piores que existe na terra. Porque aquela vida ali é indefesa, ela não está ali com condições de se defender. Como o salmista Davi escreveu aqui no Salmo 139, versículo 14, né? Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, quando nós estamos sendo formados ali no ventre da nossa mãe, Deus está contemplando tudo. Osso por osso, carne por carne, tendão por tendão, nervo por nervo, vaso por vaso, artéria, veia, né? Osso por osso, ele está contemplando. Órgão por órgão, fígado, baço, coração, cérebro, todos os órgãos do nosso corpo, Deus está contemplando ali, ó. Deus vai formando ali no ventre da nossa mãe. Aí chega uma pessoa e aborta. A Bíblia diz, Deus, né, é quem tira a vida. Deus deu a vida, isso aí pode tirar. É um pecado dos piores, porque não tem como defender-se. É uma vida indefesa. Então, se alguém está ouvindo esta lição e já cometeu o aborto, e já pensou em abortar, nunca faça isso, viu, mulher? Porque senão você vai prestar conta diante de Deus. E não tem salvação, viu? É um homicídio dos piores que existe na Terra. Vamos continuando na lição, a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados de esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, neurônios, e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. Então a máquina humana é perfeita. O nosso cérebro tem 3 trilhões, irmãos. Veja aí, né? O cérebro tem 1 trilhão, perdão, 1 trilhão, ele diz aqui, de células nervosas, neurônio. As células da glia, né, formam o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Né? O comando está todo aqui no cérebro, né? Qualquer movimento que você fizer, o seu cérebro ele tem esse comando, né? De você movimentar os braços, as pernas, né? Qualquer pessoa que tem um acidente no cérebro, essa parte do corpo dessa pessoa vai impedir essa pessoa se movimentar, né? Vai impedir dessa pessoa realizar a função motora desse músculo, desse osso, entendeu? Porque o nosso cérebro ele tem um comando, né, do nosso corpo, os movimentos, os órgãos do nosso corpo, eles funcionam à base do cérebro. Então, o nosso cérebro é o sistema nervoso central, por sua vez, quem comanda, né, os batimentos do coração, os movimentos da respiração. Então, essa máquina humana que Deus criou, a sua imagem e semelhança, é o nosso corpo. E este corpo, eles têm que estar em santidade. Este corpo não pode viver em prostituição. Este corpo não pode viver em adultério. Este corpo não pode viver em fornicação, que é ter relação antes do casamento. Você que é solteiro, jovem, que tem sua namorada, espere o seu casamento. Espere a bênção do Senhor. Espere com paciência para tu não perder a tua bênção. Porque muitas pessoas, às vezes, irmão, não querem esperar. Então, se você não quer esperar, case primeiro. Depois que você casar no civil ou no religioso, a bênção de Deus primeiramente, depois a bênção do civil, então é melhor você casar do que você fornicar, porque os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Se não houver o arrependimento, se não chamar o pastor para realizar ali o casamento diante de Deus, se Jesus voltar, vai ficar, porque a Bíblia é clara, os fornicadores ficarão de fora. Né? Não entra os fornicadores, nem os adultos, nem os prostitutos, nem as prostitutas entram também. Esta é a lição que fala sobre a mordomia do corpo. Vamos para o tópico número 2, a dimensão espiritual do corpo. Primeiro subtópico, o corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Subtópico 1.1, o corpo do pecado. Note este versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Nele a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem que antes de nascer de novo usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos 6,12 ao 14. Então, antes de nós aceitar Jesus, o nosso corpo, ele era o corpo do pecado, né, irmãos? Porque nós vivíamos na fornicação, na prostituição, no adultério. Eu estou dizendo que eu não, né? As pessoas, todos nós estávamos sujeitos a tudo isso. Até os crentes da igreja, se não tiver cuidado, ele pode se levar pela sensualidade, a lascívia, e a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Viu? Sensualidade da igreja, sensualidade no meio dentro de casa, na família, no meio da rua, não tem salvação. Tanto o homem como a mulher.
sede santo porque eu sou santo. Né? Bem-aventurado aquele que não anda nu. Né? A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes e não anda nu. Então nós temos que cobrir o nosso corpo. Nós temos que andar coberto. Nós temos que ter vergonha na cara. Deixar de ficar usando roupas indecentes para atrair a atenção dos ímpios, atrair a atenção até dos crentes. Então, se converta ao Senhor nesta lição, porque Jesus está falando contigo. Ele está falando conosco. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso corpo também é casa terrestre. 2 Coríntios 5,1 diz, essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, é a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos forasteiros. Então, este corpo que nós estamos nele, ele vai ser mudado, vai ser transformado num corpo celestial. Este corpo ele adoece, esse corpo ele morre, não é? Então esse corpo é um corpo corruptível, é um corpo que se corrompe, que adoece, que infere, que morre. Mas um dia Jesus, quando voltar, nosso corpo vai ser transformado num corpo celestial, num corpo igual ao corpo dos anjos, que não adoece, que não morre, que não fica gripado, que não adoece de câncer, não adoece de pressão alta, nem diabetes, nenhuma doença. Então nós seremos como o corpo de anjos, irmãos. Este corpo que Jesus vai transformar no dia da sua vinda gloriosa. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, não se apegue com o seu corpo, que é vaidade, viu? Não se apegue com o seu corpo, que é vaidade. Se apegue com a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E quando nós subirmos para o céu, perdão, este corpo ele vai ser transformado em um corpo celestial. Quem era aleijado vai ter as duas pernas, vai ter os dois braços normal. Não vai subir manco, não vai subir doente, aleijado, né? Vai subir um corpo completo, um corpo perfeito, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos agora para o subtópico 1.3, templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece como uma pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É um alerta do apóstolo aos crentes de Coríntios para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Então, irmãos, a prostituição, como nós já falamos, é uma obra da carne. Né? A Bíblia diz que não vai herdar o reino de Deus quem viver vendendo seu corpo para ganhar dinheiro. Não, tem muita maneira de trabalhar. Não tem outra maneira de trabalhar, prostituta. Olha, Maria Madalena era uma prostituta. E Jesus expulsou 7 demônios dela. E ela se converteu a Jesus e foi fiel. Depois que Jesus expulsou os demônios dela. Então não tem desculpa para dizer, não, porque eu vivo disso, que meu filho precisa comer, precisa tomar o leite, eu preciso ganhar o pão de cada dia do meu filho. Não, mentira. Tem muitas maneiras, mulher, de você ganhar seu pão de cada dia. Não precisa você ficar vendendo seu corpo para você ganhar o seu pão de cada dia, não. Arrependa-se e se converta a Jesus. Jesus está voltando. Se Jesus voltar e pegar muitas mulheres aí vendendo seu corpo, não é, para caminhoneiro nas BR, para caminhoneiro nos postos de gasolina, vai ficar, né, na grande tribulação. E aí, para ser salvo, vai ter que morrer. Né? Então vamos continuando na lição. Pecados contra o corpo. Vamos lá. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Prostituição, adultério, fornicação. Já falamos sobre isso, né? Vamos para a homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando abominação a Deus. Levítico 20:13, Levítico 18:20. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nenhuma dessas pessoas vai herdar o reino de Deus. Sodomita, homem que vive tem relação com outro homem, né? Efeminado, né? Que quer ser mulher, homem que é homem quer ser mulher, né? Deus fez homem, como é que tu quer ser mulher? Se Deus te fez macho, é para ser macho. Se Deus te fez feio, é para ser feio. O que passar disso é procedência maligna. Então, meus amados, isso aí não agrada a Deus, certo? Sodomita, efeminado,
Homem que vive traindo sua esposa, mulher que vive traindo seu esposo pelo Facebook, hoje é pelo Zap, né? Traindo seu esposo, colocando foto no Zap, imoral, né? Você não está traindo fisicamente, mas está mostrando seu corpo indecentemente, está traindo, né? Você está pecando contra o pecado da castidade do corpo, porque o corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito. E você quer atrair alguém para Jesus? Atraia pelo seu bom viver, pelo seu bom exemplo, pelo seu testemunho de vida, e as pessoas vão aceitar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, transexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero. Eu discordo desse conceito da Organização Mundial de Saúde, certo? Não é transtorno de identidade, não é transtorno de gênero, não é ideologia de gênero, como prega o OMS. É demônio mesmo, é espírito maligno nos coros daquela pessoa, no corpo daquela pessoa. E só quem pode expulsar esse demônio é Jesus Cristo. Se a pessoa der lugar, Jesus expulsa a pombagira. Mas se a pessoa não der lugar, ela vai ficar lá, ó, direto, e aquela pessoa vai morrer sem salvação, vai perder a salvação. Porque não vai ser salvo, homossexual, lésbico, né? Esse negócio de ideologia de gênero, né? Até nas escolas, a criança que quer ser Maria, o João, né? Que quer ser Maria, né? Ele pode ser chamado de Maria. No banheiro, se o homossexual não quiser entrar, né? O homem não quiser entrar no banheiro de homem, quer entrar no mulher, se ele quiser entrar no banheiro de mulher e não deixar entrar no banheiro de homem, é preconceito, é homofobia, vai para a cadeia. Ó, eu te digo uma coisa, eu prego a palavra de Deus há mais de 10 anos. E eu estou dirigindo uma igreja. Mas se for para um homossexual chegar na igreja e eu não casar ele porque eu sou evangélico, pode me lançar na cadeia. Pode me lançar na cadeia. Homossexual não tem pacto com Deus. Quer se casar? Vai se converter a Jesus. Case com uma mulher. Você quer homem. Você quer mulher? Case com homem. Certo? É a verdade. Nós não pregamos aqui, irmãos, heresia. Nós não pregamos aqui o que o homem quer ouvir. Nós pregamos a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está voltando. E se morrer nesse pecado, não tem salvação não, viu, meu irmão? Se converta a Jesus Cristo, enquanto é tempo, que Ele é misericordioso para perdoar o pecado, o pecador. Seja de quem for, seja da lésbica, seja do homossexual, seja do travesti, seja do transexual, seja, né, do adulto, da prostituta, do fornicador. Aquele que se arrepender, sinceramente, a Jesus, não quer mais pecar, Jesus perdoa e Jesus salva. Terceiro subtópico, a santificação do corpo. É o ponto fundamental na mordomia do corpo, diz a Bíblia, sei que é a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Então, sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor, irmão. Está claro. Uma pessoa que vive em prostituição, né? É pessoa que vive em adultério, lésbica, né? Agora tem uma historinha que eu quero casar com uma mulher, vai se converter. Vai se converter, minha irmã. Como é que Deus fez você mulher e você quer casar com uma mulher? Vai se converter, Jesus está voltando. E o inferno está lá esperando, né? Aquele que não quer se converter a Jesus Cristo. A verdade é essa, irmão. Doe quem doer, pode achar ruim. Né? Lésbica, homossexual não tem parte com Deus. Não tem pacto com Deus. Então se converta a Jesus Cristo, enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, né? Tópico 3.1, os meios de santificação que vem da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito e alma e corpo. O Altíssimo também o santifica através de Cristo, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos santifica, a palavra de Deus nos santifica, o Espírito Santo de Deus nos santifica. Por isso que eu valorizo a escola bíblica dominical. Né? Porque na escola bíblica dominical, a palavra de Deus é quem vai nos santificar, não é a palavra do professor. Coloque isso na tua mente. Ah, eu não vou para a escola bíblica porque fulano de tal é professor, eu não gosto dele. Ô, meu irmão, a palavra é dele ou é de Jesus? Vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Porque quando você olha para o erro do teu irmão, tu já está pecando. Tu tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ora para o teu irmão, ora para a tua irmã, precisa de oração, certo? Porque se Jesus voltar, tu fica, viu?
A Bíblia é clara. Se nós não amar o nosso próximo, se nós não perdoar o nosso próximo, nós não herdaremos o reino de Deus. Subtópico 3.2, a responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito, renunciando ao pecado. Nós não podemos, por sua vez, dizer que estamos andando em santidade sem renunciar ao pecado. Quem gostava de beber, bebida, cachaça, que não beba mais. Como é que você aceitou Jesus e você quer continuar bebendo? Quer continuar pecando contra o Senhor? Está crucificando Jesus de novo, meu irmão. Vai se converter. Né? Você não se converteu, você se convenceu na realidade. Né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certo? Então, quando alguém está em Cristo, tem mudança. Quem gostava de mentir, não mente mais. Quem gostava de falar palavrão, não fala mais. Quem gostava de ficar enganando o irmão, não engana mais. Irmão, isso é mudança. Isso é quem está em Cristo. Mas quem não está em Cristo, né, só está convencido. Né? Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós somos libertos do pecado. Nós somos transformados pelo pecado. Como o Senhor Jesus diz na sua palavra, lá em João 8, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você está em Cristo, você tem que mostrar diferença para as pessoas. Você tem que ser diferente. Como é que você diz que está em Cristo e você anda mentindo? Você anda enganando o seu pastor. Você anda enganando o seu irmão. Você enganando sua esposa, seu esposo. Você anda mentindo para o seu colega, para o seu amigo. Vá se converter. Aceite Jesus. Peça perdão a Jesus nesta lição e passe a viver em santidade. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa. Uma igreja que vive em obediência à palavra de Deus. Tópico 3. O culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé: o sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus como sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor, pois todos os que cremos fomos santificados, crucificados com Cristo. Então nosso corpo agora deve ser um sacrifício vivo. Como é que eu estou em Cristo e eu estou em adultério, estou em prostituição? Não é? E ainda pega no microfone da igreja. Está errado. Igreja inchada, igreja em que o fermento do pecado está inchando. Só pode chegar no altar quem estiver em santidade. Santificação convém à igreja. Não podemos misturar amizade com santidade. Lá fora da igreja eu posso ser seu colega, mas lá na igreja eu sou o dirigente da igreja. E eu vou pregar a verdade até o fim. Doe quem doer. Doe quem doer. Né? Eu prego a verdade e digo a você, se você não se arrepender, né, do adultério, não vai ter salvação. Se não se arrepender da mentira, não vai ter salvação. Se não deixar a prostituição, se não deixar o homossexualismo, se não deixar o lesbianismo, você pode mudar de igreja, você pode mudar de ministério, certo? Onde você for, a palavra vai ser a mesma. Convertei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Subtópico 2, um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. Uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Então, corpo, alma e espírito em santidade. Deus não é açougueiro, Deus só quer o coração. Muitos irmãos aí acham que Deus ele quer só o coração. Não, irmão, não tem nada não, irmão. Se usar essa saia curta, Deus só quer o coração. Né? Não tem nada não, colocar tatuagem, colocar pinça, né? Pintar meus lábios, cortar meu cabelo, pintar meu cabelo, né? Andando parecendo uma prostituta, né? Pintando as unhas de vermelho, né? Andando com mini saia, ainda bate no peito e diz, sou crente.
Né? Eu disse, sou crente daquela igrejinha ali, a Assembleia de Deus Missionário, a se converter, vai se converter. Vá se converter a Jesus, porque se Jesus voltar, né, a palavra de Deus é clara. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vaidade não vê o Senhor, imoralidade não vê o Senhor, mentira não vê o Senhor. Só vai ser salvo aquele que andar em santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um sacrifício agradável, né, oferecendo-se um sacrifício vivo, salvo, é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Então, quando nós estamos agradando a Deus, né, estamos vivendo em santidade, fazendo a obra do Senhor com amor, não é por interesse, não é para se apresentar, né, não é para se aparecer para ninguém, é para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Aí Deus opera, Deus faz milagres, Deus abre portas, né, de emprego, Deus cura, Deus salva, Deus abençoa grandiosamente. Agora, quando a pessoa não quer agradar a Deus, não quer fazer a vontade do Senhor, só quer fazer a vontade da carne, comer, beber, né, se prostituir, fazer sexo, e não se consagra, não ora, não jejuma, aí, meu irmão, como é que você quer ser abençoado? Vai se converter a Jesus. A Bíblia diz, né, convertei-vos, porque o Senhor Jesus está voltando. Né? Não é mais tempo de ficar brincando de ser crente, não. É tempo de fazer a obra. Faça a obra do Senhor. Né? Leve a palavra do Senhor com autoridade e em santidade. Né? Porque sem ela também, né, Deus não recebe. Viu? Tem que fazer a obra do Senhor com ordem e decência. Tem que estar na presença do Senhor. Tem que estar em santificação para que Deus venha ser glorificado e exaltado por meio da pregação da palavra do Senhor. Conclusão, o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, que nosso corpo seja, né, consagrado ao Senhor, que nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Para isso nós devemos estar em santificação continuamente, orando, consagrando nosso corpo ao Senhor, para que Deus seja glorificado e que o Espírito Santo de Deus habite em nós, amém? Deus não habita, não é no templo não, o templo vai ficar, a igreja vai subir, a igreja somos nós, certo? Para que Ele habite em nós, é preciso nós estarmos em santidade. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui consagrando nosso corpo. Essa pessoa que ouviu a palavra do Senhor, que deseja pedir perdão dos seus pecados, que o teu sangue, Jesus, venha libertar, venha salvar, Senhor. Ó Deus poderoso, derrama a tua unção, o teu poder agora, Senhor, para libertar. Ó Deus, aquele que está no homossexualismo, no lesbianismo. Ó Deus, salva o adulto, prostituta. Manifesta o teu poder, Jesus, neste momento. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, que tu és o dono do ouro e da prata. Ó Deus, tu és aquele que faz, Senhor, o milagre, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Não é o pastor, não é o padre, mas é Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. É por isso que nós oramos, nós te pedimos aqui, Senhor. Opera, Senhor, a maravilha, o milagre, a libertação, a cura, a salvação na vida da tua igreja, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e acompanhe a escola bíblica da sua igreja, porque é o maior seminário da terra.